Começando aqui mais um de papo com Alexandre aqui no Instagram e eu vou receber uma convidada muito legal para conversar. O nome dela é Flávia Machado e ela vai explicar como a comunicação é importante para todo mundo. Boa noite a todo mundo que está entrando. Muito obrigado por você estar entrando nessa live e hoje a gente vai como destravar a você falar bem para as outras pessoas. Boa noite, Arthur. Boa noite, Juliano. Boa noite, Plínio. Já estou chamando aqui a Flávia Machado para conversar com a gente. Boa noite, Olá, Flávia. Alexandre. Ótima noite. Boa noite. Como você tá? Tudo bem? Está tudo ótimo, tudo extraordinário. Que bom estar aqui com você. Gratidão por esse convite tão incrível, por essa live tão incrível, estando aqui com você. Que bom. Obrigado por você aceitar essa live. Obrigado, Arthur. Obrigado ao todo mundo que está entrando aqui. Podem comentar durante isso, porque a Flávia, ela é hipnoterapeuta clínica e advogada e é especialista em destravar a comunicação das pessoas. Por que é tão importante isso, destravar a comunicação das pessoas, Flávia? Como é importante? Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou Flávia Machado, eu sou advogada e, como o Alexandre falou, sou hipnoterapeuta clínica e programadora neurolinguística. E quando a gente fala sobre a comunicação, como diz quem não se comunica, se trumbica, né? Você, quando é visto, você é lembrado. Quando você sabe se falar de forma assertiva, se comunicar com o outro, você faz uma diferença na vida do outro e portas se abrem. Portas do sucesso, da prosperidade, relacionamentos dentro da sua casa, relacionamentos profissionais são muito empoderados. E justamente a hipnoterapia, que é a minha especialidade nessa área da comunicação, nós percebemos hoje a quantidade de pessoas com fobia social, com medo de gente, com medo de falar com o outro, com medo de ser julgado por alguma opinião ou alguma sugestão que é importante. E quando a gente se depara exatamente com isso, as pessoas se recolhem, ficam sozinhas, começam a ter crises de ansiedade, muitos se tornam pessoas depressivas. E aí entra a questão da necessidade de você destravar a sua comunicação em prol da sua prosperidade. E aí eu junto, né, a advocacia com a hipnoterapia justamente por isso, né? Eu vou deixar o Instagram da Flávia aqui, que é Flávia Mac. Não, é Flavimac. Flavi Mac, Flavimac. isso mesmo. Eu vou Não arrumar tem o A, aqui. é Vou arrumar Flavimac. aqui. Enquanto isso, tem um comentário aqui. Vejo demais isso nos meus alunos, adolescentes, o medo de serem eles mesmos. Exatamente. Isso é muito comum no meu consultório. Eu tenho três consultórios aqui no Rio de Janeiro. Eu falo do Rio de Janeiro, mas eu atendo no Brasil inteiro como hipnoterapeuta, não só presencial, como também online. E nos adolescentes, nos jovens, isso também é muito comum, porque, infelizmente, as redes sociais fazem com que eles vivam uma realidade que não é a deles. Eles se espelham em pessoas que muitas vezes não são pessoas reais. E eles perderam a questão da comunicação entre si. Às vezes estão todos sentados em volta de uma mesa, com um celular na mão, e dentro do próprio celular estão se comunicando, mas perderam aquela essência do olhar, perderam a essência do toque ou da conversa, das brincadeiras saudáveis de um jogar bola, de um correr, de um andar de bicicleta, de ver o sol, enfim. E também a comunicação dos pais com os filhos, porque eles não sabem como chegar até os seus filhos para se comunicar. Então, quando eu falo do destrave da comunicação por intermédio da hipnoterapia, eu falo do destrave da comunicação como um todo. E o porquê da hipnoterapia? Porque todos os casos onde a gente vê pessoas travadas na comunicação
foram situações que aconteceram lá atrás, em histórias delas lá no passado, aonde de Traumas. alguma forma, exatamente, traumas que de alguma forma fizeram com que ela se travasse. Eu tenho um monte de exemplos de casos que a gente trata no consultório. Lembrando para as pessoas, eu convido vocês a seguir a Flavimac, né? A Flávia, que é hipnoterapeuta, ela mora no Rio de Janeiro, mas ela atende para todo mundo que queira. Não interessa se você mora na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Eu Maranhão, tenho, no tenho Acre, pacientes fora do Brasil, né? ela Então a vai te gente atender. trabalha aqui com a questão do fuso horário, porque eu tenho pacientes fora do Brasil, porque a hipnoterapia não tem fronteiras, não tem limite. Se você se E outra permite a coisa, se transformar, e outra coisa, a hipnoterapeuta não tem nada de religião, não. não tem nada, é ciência. Você pode explicar um pouquinho antes o que é hipnoterapia para as pessoas Sim. entenderem? Claro, a hipnoterapia é uma ferramenta terapêutica na qual nós utilizamos a técnica da hipnose. E aí muitas pessoas já entram com aquelas crenças, nossa, hipnose é aquilo que eu vejo na televisão, nos programas de televisão, que vão fazer eu dormir, vai fazer com que eu coma uma maçã, como cebola achando que é uma maçã. Isso não tem nada a ver. Isso daí é uma hipnose de entretenimento, hipnose de palco, que os hipnotistas utilizam muitas pessoas ali que se permitem a participar daquele espetáculo. O meu trabalho é a hipnose terapêutica. Nós tratamos de traumas, de fobias, de crenças limitantes, mas e também não tem nada a ver com misticismo, com religião, nada. É ciência, é funcionamento da nossa mente. E quando a gente conhece como a nossa mente funciona, tudo muda. A gente tem o cérebro, que é o nosso órgão, mas no nosso cérebro existem os sistemas neurais, que é o sistema do neocórtex frontal, que é aquela mente consciente, que é o aqui e agora. Você sabe com quem você está falando, o número de telefone, aquela mente analítica. E a gente tem a mente inconsciente, que é aquela que a gente não tem como controlar, que é o senso da sobrevivência. Você quer, vou ficar sem respirar porque eu não quero mais respirar. Chega uma hora que não tem jeito. Como é que E você faz o precisa. seu sangue circular nas suas veias? É o seu sistema da sua mente inconsciente. Mas o hipnoterapeuta, ele trabalha com a mente subconsciente. O E que é é isso? nessa mente subconsciente que é o sistema límbico, é o sistema da nossa cabeça, do nosso cérebro, chamado sistema límbico. E é lá que estão guardadas todas as nossas emoções. Desde o dia que nós nascemos, muitas vezes até mesmo no próprio ventre da nossa mãe, a partir dali começam a ser construídas diversas memórias, diversas situações que podem sim ter te causado trauma, te causado dor e que hoje você adulto não sabe por que age dessa forma, não sabe por que acontece hábitos que muitas vezes não são hábitos positivos e você não consegue resolvê-los ou se livrar deles. Então, E aí que entra a hipnoterapia. Então, por exemplo, Flávio, eu acho que a maioria dos seus pacientes são traumas que tem um trava na comunicação de criança, né? Porque as pessoas iam apresentar trabalhos, seminários na frente da turma e falava alguma coisa errada, os colegas davam risada. Aí a pessoa Por exemplo, ficava muito, triste, travava e não quer mais saber de comunicação. Não, nunca mais vou falar em público. Eu acho que muito. o seu trabalho atinge nessa emoção do passado. Isso? No passado e também situações que acontecem de forma atual. Hum, Eu posso dar exemplos, eu atendo muito advogados, por isso até o meu ramo da advocacia, eu atendo muito advogados que num determinado momento, numa audiência, estava indo tudo muito bem e ele foi chamado a atenção lá pelo magistrado, ou aconteceu algo que para ele se tornou desconfortável e ali ele começa a travar. Ele começa a ter medo de fazer outras audiências ou até mesmo de atender um cliente e não saber responder a ele. E aí o que ele faz? Começa a fugir, começa a se sabotar.
Então, hoje também são traumas do passado e situações que aconteceram, que estão acontecendo, aconteceu agora. Travei por causa disso. A gente faz uma conversa prévia, uma anamnese, para poder entender qual é essa dor emocional. E aí a gente identifica a causa. Quando a gente identifica a causa, a gente vai lá na raiz e a resolve. Um caso muito importante de pessoas que têm a dificuldade da comunicação são as pessoas que têm gagueira. Eu trato muito a gagueira, porque a gagueira ela tem um histórico emocional. Recentemente eu tive um paciente onde ele realmente era gago, era uma pessoa gaga, e nós, quando fizemos o tratamento terapêutico, ele teve lembranças da mãe dele quando ele era muito criança e a mãe dele, ele estava falando com a mãe, contando uma história muito alegre e a mãe falava, cala a boca, eu não quero ouvir. A mãe estava brigando por alguma forma e aquele cala a boca, não fala, ele travou e quando é colocado para se comunicar numa situação que requer assim um pouco mais de franqueza, de mais firmeza, lembra a ele, a mente dele leva ele lá para aquela história da mãe brigando com ele, mandando ele calar a boca, e aí o que ele faz? Ele gagueja. Porque a mente quer falar, mas a mente consciente quer falar, mas a mente subconsciente trava para que ele não fale de forma assertiva. É muito Você já doido. falou um caso. Você já falou um caso aí, mas eu gostaria que você falasse outro caso, assim, para mostrar para as pessoas que a hipnoterapia resolve o problema da trava da comunicação. Para a pessoa agora olhar no olho, eu vejo que as pessoas hoje em dia não olham no olho mais para falar. Não. Ou elas olham para o celular, ou elas olham sempre para baixo. Elas não conseguem manter aquele diálogo olho a olho. Você pode dar um exemplo clássico, ou melhor, o caso mais surpreendente, não sei, um caso mais curioso que O você caso atendeu? mais surpreendente que eu tive, até tá lá no meu Instagram, tem o depoimento da minha paciente, que ela foi muito, muito genuína em poder contribuir e mostrar que é possível. Ela chegou no meu consultório, já tinha terminado o período da pandemia, tem pouquíssimo tempo isso, mas ela continuava usando máscara, porque para ela foi o melhor momento da vida dela, o período que ela usou máscara, porque ela se escondia. Ela usava muitos medicamentos e ela só queria ficar dentro de casa. Ela tinha medo de falar, tinha medo das pessoas. E quando nós fizemos a nossa primeira anamnese, logo depois começamos a sessão de hipnoterapia, ela falou uma frase que é exatamente o que nós começamos a conversar aqui. Ela se olhava no espelho e ela não se enxergava mais. Ela não se via mais. Então, ela tinha medo de falar com ela mesma. Então, ela preferia ficar quieta, calada. Ela perdeu emprego, ela perdeu trabalho, ela perdeu amigos, porque simplesmente ela tinha medo de se comunicar. E por intermédio de uma sessão de hipnoterapia, ela se lembrou a quantidade de julgamentos que ela tinha do pai. O pai a julgava o tempo inteiro em questões de comportamento, em questões de forma de se vestir, em situações de controle absoluto. Então, quando ela, de alguma forma, começava a ter a vontade de querer se comunicar, começava a prosperar no trabalho, vinha aquele medo, eu vou ser julgada, eu não vou conseguir, então é melhor eu ficar quieta. E ela começou a se retrair e se tornou uma pessoa amarga, uma pessoa escondida, e até que a filha dela me procurou e falou, preciso de ajuda e eu queria saber se você pode ajudar a minha mãe. E eu falei, claro que sim, mas a partir do momento que ela se permita e que ela queira também. E aí nós fizemos o nosso primeiro contato, nosso primeiro encontro, e ali recebi uma pessoa muito magoada pela vida, muito triste, e hoje ela é completamente diferente. Hoje ela trabalha, hoje ela é atleta, ela corre, ela faz maratona, ela está com um novo relacionamento, fala melhor, impõe, não chega a ser impositiva, mas ela mostra a opinião, ela não tem medo de falar por questões de julgamento de terceiros. Então ela prosperou muito. Então quando você destrava a sua comunicação,
você prospera na sua vida. Porque é muito mais agradável, é muito mais importante você ter alguém do seu lado que acrescente a você de forma mais genuína, com conhecimentos, do que uma pessoa que simplesmente não olha nos seus olhos, não fala com você, porque tem uma dor emocional ali escondida. Então, o meu trabalho é esse, é fazer com que você destrave a sua comunicação. E na minha palestra, eu sou palestrante aqui no Rio de Janeiro, a minha palestra é comunicação milionária, porque a comunicação, ela te abre portas para você se tornar uma pessoa milionária, não no sentido de financeiro, porque é consequência, mas a comunicação milionária, ela traz toda a diferença para sua vida. Deixa eu pedir para Cirlei underline Faria 123 mandar de novo o comentário aqui, que às vezes o Instagram não deixa ler os comentários. Manda na caixinha de perguntas que a gente responde. A Flávia responde a sua dúvida. Qual que é a Respondo sua... todas as dúvidas. Você falou que é palestrante e faz treinamentos também, né? Essa palestra você só dá no Rio de Janeiro? Ou você se Não, a gente convidarem leva essa você... palestra para qualquer lugar do Brasil. É a palestra sobre comunicação. A gente faz até algumas técnicas, a gente faz uma sessão de hipnose. A gente faz uma hipnose coletiva, né, para que as pessoas consigam entender a comunicação da sua mente, se algo vai bem, se algo não vai bem. E a questão do treinamento, né? Eu sou treinadora justamente para palestrantes, pessoas que queiram palestrar, pessoas que são empresários que precisam estar em reuniões de trabalho muito importantes e não sabem como falar, não sabem como se comunicar com a sua equipe. Porque a empresa, quando o gestor da empresa não se comunica bem com os seus colaboradores, como um todo, a empresa também não prospera. Então, a gente trabalha essa comunicação do empresário para que ele se porte muito bem numa reunião de trabalho. Uma entrevista de emprego, por exemplo, você está ali às portas da entrevista de emprego da sua vida. E aí você começa a sofrer por antecipação. Meu Deus, eu não vou conseguir. Eu vou chegar lá e não vou conseguir falar. Eu vou perder. Eu não vou... A pessoa tem uma crise de ansiedade e às vezes nem vai na entrevista. Então eu trabalho isso, eu treino essas pessoas a como falarem de forma assertiva, de forma firme, olhando nos olhos. E isso é incrível, você ver a transformação da pessoa na sua frente. E Por Flávia, exemplo, só uma atores, pergunta. cantores também, que são travados, têm travas criativas, a gente também destrava essa criatividade. Qualquer pessoa prosperar. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Tem dois tipos de comunicação, né? A comunicação falada e a comunicação gestual, olhar. Você também trabalha isso na hipnose clínica ou não? Isso nós chamamos de microexpressões faciais. Existem pessoas que mandam determinados comandos ou determinadas informações para os outros por meio de microexpressões faciais. Sim. Então você está lá, está numa conversa, a conversa não está agradável. Se você percebe que a conversa não está agradável, você começa a ter técnicas para mudar um pouco e trazer com que aquela comunicação não verbal da pessoa na qual você está falando, que gesticulou, olhou para cima, olhou o relógio, pegou o celular, a sua comunicação ela não está sendo agradável para aquela pessoa. Ela está se comunicando com você e te mostrando a sua conversa para mim não é agradável. Então, no meu treinamento, a gente empodera essa pessoa a entender qual o caminho ela tem que levar e conduzir para ter uma conversa agradável. Isso acontece muito no ramo da advocacia, porque muitos advogados defendem teses jurídicas perante os juízes. E, às vezes, os juízes se desconectam daquela tese porque não é interessante a forma como ele se porta, como ele se conversa. Então, a gente faz um treinamento para que ele use técnicas para que crie, de novo, uma conexão com aquele juiz, com aquele magistrado, para que ele volte a prestar atenção em você. E ele presta atenção em você
E aí você começa a ter o domínio da situação. Hoje eu acho que mais que nunca a gente está nas redes sociais. A gente está numa delas aqui, né? E muitas pessoas trabalham com a rede social. Você e eu é um exemplo claro. Só que muitas pessoas querem entrar nesse mundo e tem o travamento, né? Muito. Ver a câmera já falar, ah, não consigo falar na câmera. Ah, não, eu tenho vergonha de me olhar, eu tenho vergonha de me expressar. Já tem, a pessoa pode ser a melhor pessoa no meio da multidão, mas no celular, na câmera ela trava. Você também com a hipnose clínica terapêutica, o seu trabalho também faz esse destrave para as redes sociais? Isso faz destrave para as redes sociais, faz destraves para qualquer tipo de reunião. Reuniões online, a gente tem muita reunião, tem muita call, e tem pessoas que não abrem a câmera, tem vergonha. Por quê? Tem vergonha delas próprias. E aí a gente trabalha a autoestima. Porque muitas dessas pessoas que têm a vergonha de se olharem, de falarem para as câmeras, a gente identifica problemas de autoestima. Então, quando às vezes a gente fala, ah, eu tenho medo de falar para a câmera, eu tenho vergonha de dar uma entrevista ou vergonha de falar em público. O problema não é esse. A causa, a raiz, está lá atrás, está lá embaixo. Então, a gente vai lá na raiz do seu problema, a gente identifica a raiz e faz a mudança de chave. Faz você ressignificar esse trauma, essa fobia, essa lembrança não tão agradável. E aí tudo começa a desbloquear e vai desbloqueando e você se torna imparável. Eu tive um cantor que eu atendi recentemente, ele deixou também um depoimento lá no meu Instagram. Ele estava com travas de criatividade, ele não conseguia escrever músicas e isso fazia com que ele estava com vergonha de se apresentar na rede social. Fizemos terapia, fizemos 3 sessões de hipnoterapia online, porque ele é de São Paulo e ele teve dificuldade de vir ao Rio. E hoje, se você entrar na rede social dele, ele está lá compondo, tocando, fazendo shows e prosperando. A agenda está lotada de shows. Lotada. Que é tudo com a nossa, é tudo um misto das emoções antigas, das emoções atuais, das nossas crenças, do que a gente passou e do que a gente está passando no momento. Por exemplo, a pessoa pode ser a mais talentosa, mais sem vergonha, vamos falar, sem vergonha na frente das câmeras, tudo, e ela lê um comentário e fala assim: ah, você lê errado. Ah, você fala errado. A pessoa já começa, eu falo errado. E aí ela começa a murchar e travar a comunicação, não é? Exatamente. Agora, o que é importante, Alexandre, todos falam, ah, mas será que é possível entrar em hipnose? Será que a hipnoterapia é para mim? Ela serve para mim? Todas as pessoas são hipnotizáveis. Todas as pessoas entram em hipnose o dia inteiro. Quando você está vendo um filme, quando você está lendo um livro, você está num estado de hipnose, porque a hipnose é o hiperfoco. Você está tão focado naquilo que está acontecendo que o que está à sua volta não é importante. Então, o hipnoterapeuta, quando ele coloca o paciente no estado de relaxamento, porque precisa estar relaxado fisicamente e mentalmente, muitos dizem, ah, eu vou dormir. Não, ninguém dorme. Pelo contrário, a pessoa entra num estado de hiperfoco. Ela está mais focada naquilo que ela quer resolver. Mas o importante a pessoa tem que estar se permitindo a isso. Porque se ela não acredita no processo da hipnoterapia, a hipnoterapia não vai funcionar, não vai dar certo. Eu já recebi no meu consultório pessoas que, eu tenho umas crises de ansiedade, eu faço terapia toda semana, mas vim conhecer a hipnoterapia, mas só para poder ver se vai dar certo. Então, ela já próprio se trava. Então, quando vai o curioso para ver se vai dar certo, eu já digo, olha, da forma como você está se comunicando comigo, você já está dizendo para sua mente que não vai dar certo, porque você está duvidando. A partir do momento que você duvida e não está pronto para se permitir a vivenciar o processo, você não vai ter êxito na empreitada.
E aí eu vou e demito o paciente. Tá certo. E se você quiser saber mais um pouco sobre hipnose clínica terapêutica, é só seguir a Flavi Mac. Flavi Mac. Flavimac. Flavi E Mac, que ela isso vai aí. te ajudar. E Deixa eu fazer uma. Pode falar, pode pergunte. falar. Não, e quem por acaso realmente tiver um pouco mais de dúvidas sobre a hipnoterapia, pode mandar lá um direct para mim que eu mando o manual hipnótico, que é um compilado que explica um pouquinho sobre a hipnoterapia e o passo a passo do meu trabalho. É só botar lá, eu quero o manual hipnótico, que eu mando o manual para que você possa conhecer ainda mais. Como que é? Entra no seu Instagram, explica Vai de lá no novo. direct, bota, eu quero. Eu já Eu sei que é o quero. manual Ah, hipnótico. então Exatamente. você vai lá no direct do Instagram da Flávia, coloca eu quero e vai receber um manual de como que é a Manual hipnoterapia. hipnótico, para poder Legal. conhecer um pouco mais sobre a hipnoterapia e o Temos meu uma. trabalho. A Cirlei mandou a pergunta aqui, que os filhos dela moram com ela e não respeitam ela. Isso é problema de comunicação também? Isso é um problema de comunicação, mas que será que os filhos não a respeitam porque ela não sabe se comunicar com eles? Eu estou com um caso exatamente nessa situação em atendimento no consultório. A mãe não recebia dos pais uma comunicação assertiva, uma comunicação amorosa, uma comunicação de acolhimento. Então, ela hoje repete o padrão que ela recebeu. Então, você, Cirlei, se hoje entende que seus filhos não respeitam você, está na hora de você conversar com você mesma e entender que, de repente, lá atrás, em algum momento na sua vida, talvez você esteja repetindo padrões que você recebeu do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que para você foi autoridade, pode ser um professor, pode ser alguém que tenha criado você, e começar a entender como se comunicar melhor com seus filhos. E a partir daí, eles vão perceber uma grande diferença e ver em você uma autoridade, ver você uma referência e mudar a forma de se comunicar. E com a hipnose clínica, a gente consegue quebrar esses padrões para assumir uma nova identidade dela de comunicação e assim fluir a vida melhor. Se a pessoa estiver disposta a isso, tá lá no fundo do poço, eu não aguento mais, com certeza é possível. Porque se foi possível para várias pessoas que eu atendi, por que não é possível para você, Cirlei, ou para qualquer outra pessoa que esteja aqui nessa live incrível, extraordinária? A Cristina Costa está comentando que ela é super comunicativa, mas trava nas lives e nos vídeos. Isso. A Cristina Costa, ela foi uma paciente, ela é uma paciente que a gente está começando a destravar exatamente nessa parte de vídeo, porque é importante para o ambiente profissional que ela me apresentou. Fazer lives e fazer vídeos para a rede social é muito importante. E nós começamos exatamente, ela já sabe aonde é que ela precisa mudar. Então, nós estamos em treinamento, estamos fazendo técnicas, treinando, e ela já está chegando lá. É tanto por isso que ela está até aqui, porque ela sabe que vai chegar lá e ela tá chegando. A gente faz o transe hipnótico, logo depois do transe hipnótico a gente faz alguns exercícios, sim. E nesses exercícios a gente começa a desbloquear a comunicação da pessoa. Como que é o nome da sua paciente? Cristina. Cristina, Cristina Costa. faz um negócio. Quando você terminar as consultas todas com a Flávia, manda uma mensagem para mim e eu quero fazer uma live com você. Para ver se você é bom. Nós três ainda. É isso que eu ia falar. Ela vai ser minha convidada Nós também. três. Vai ser minha A, convidada. a Cirlei tá falando assim, como faz para entrar lá, doutora? Eu acho que é No meu seguindo a Instagram Flávia. tá aqui É. fixado ali, ó, Flavimac. Coloca esse endereço, bota lá na lupa do seu Instagram, Flavimac, que você vai me encontrar e vai lá ver o meu trabalho, vai ver as minhas palestras, vai ver os meus treinamentos e vai ser um prazer poder te ajudar, Cirlei, e a todos que estão aqui também. Quando acabar essa live vai estar salva no meu perfil. Vai estar também nos meus stories, vou marcar a Flávia amanhã. E você pode
seguir ela através disso e ver a live, qualquer pedacinho que você perdeu, ver. Flávia, a gente te acha aqui no Instagram, em quais redes sociais também que a gente Eu pode tenho o te achar? TikTok, eu tenho Não também o fala assim, não TikTok. fala assim, não. Eu vou te ensinar aqui. Tique, Por quê? porque trava, cai, o Instagram cai. Então, tá. Então tem aquela que não pode ser A rede dita, vizinha, rede vizinha. aquela que não pode ser dita, quase que um filme, aquela que não é permitida se falar. E também eu apresento um Ah, que podcast legal. que está lá na minha rede social. Quem quiser conhecer lá o podcast por intermédio de um canal que também não sei se pode falar Pode, também, pode. de um canal que é no canal do YouTube, que é o Sábado é Show Oficial. Todas as sextas-feiras eu estou ao vivo de 1 às 4 na apresentação desse podcast, que é o Doutor Vê-se Podcast. E lá temos a apresentação de vários advogados, comunicadores, e sempre ao final a gente dá sempre uma dica de como destravar a sua comunicação por intermédio da hipnoterapia. Que legal. Então tem o YouTube seu, que tem na link da bio, tem as pessoas podem ver no seu perfil, e na rede vizinha também Na tem, né? Que é também. rede vizinha tem, porque os adolescentes e os jovens gostam muito, né? Então eles procuram a gente lá. A Cristina tá falando aqui que com a hipnoterapeuta, hipnoterapia é tudo, e ela até voltou a estudar. Ela Exatamente. falou. Ela Legal. começou com uma trava de. Ela não se sentia merecedora, já que ela está aqui, a gente pode falar, ela não se sentia merecedora e hoje ela voltou a fazer faculdade de direito, o que é mais interessante, que é justamente aonde você mais se expõe, aonde você mais precisa estar aberto a se mostrar. E ela hoje já não tem mais essa trava, voltou a fazer faculdade, apresenta seus trabalhos de forma grandiosa. Agora o próximo passo é estar aqui na rede social. Que legal. Você pode dar um exemplo de mais um caso para as pessoas entenderem? Em relação à comunicação, Isso, em além relação à dessa comunicação. parte de gagueira, eu tive uma paciente que ela estava para fazer uma apresentação como palestrante. Você consegue me ver? Vamos lá. Eu tive um caso onde ela havia sido contratada para fazer uma palestra no ramo que não era de comunicação, ela tinha que apresentar um produto da empresa dela. E eu estava lá, porque eu iria depois também fazer uma apresentação, e ela não conseguiu se apresentar como gostaria, não foi uma apresentação agradável, e depois ela me procurou ali mesmo nos bastidores, depois do evento, e ela falou: Flávia, eu preciso subir no palco, eu preciso saber palestrar e eu tenho medo. Eu vejo as pessoas me olhando e isso me trava. E quando ela me buscou no consultório e fizemos algumas sessões de hipnoterapia, ela teve uma lembrança na qual ela, quando criança, ela brincava com várias outras crianças de apresentador. Faziam brincadeiras, né, de microfones brincando como se fossem apresentadores, apresentadores famosos, apresentadoras famosas. E num desses momentos, ela brincando, ela caiu, ela tropeçou, ela caiu no chão. E aí todos começaram a rir dela. Então, quando o fato dela subir no palco, pegar o microfone ou ter que falar para o público, remetia a ela uma sensação, um sentimento de vergonha, de que todos que estariam ali olhando para ela em algum momento iriam rir dela. E quando nós acessamos essa memória, nós ressignificamos, colocamos para que ela, adulta, acolhesse aquela criança dela e dissesse: você apenas tropeçou, é normal, a criança caiu, e se os amigos estavam rindo, ria também. Então se imagine rindo, imagine agora essa cena como se você estivesse rindo junto com eles. E conforme você vai fazendo esse treinamento da mente, hoje ela palestra, hoje ela leva o produto dela para uma cidade aqui no Rio de Janeiro, uma grande cidade, e sempre ela é convidada para subir no palco e sobe com grande maestria. Legal. E ainda os apresentadores sempre caem e tiram um barato deles, né? Quem é um exemplo era o Silvio Santos, caía todo tempo, tirava um Não barato. é? E ele caía com grande dignidade, com grande honra, né? Porque para ele, aquela cena
que teve a brincadeira na qual ele caiu exatamente dentro foi de uma água, como se fosse um tanque de água. Ele riu compulsivamente. Então foi um riso tão genuíno. Olha o poder da comunicação que o Silvio Santos tem. Ele fez ali daquele limão azedo uma limonada e se tornou ícone aquela cena. Então é esse o poder da comunicação. Jamais ele será esquecido. E a Flávia ajuda você a destravar a sua comunicação. O Augusto Anderi está falando maravilhosa essa Flávia, orgulho de tê-la como mentorada. O Augusto Anderi, ele é um grande hipnoterapeuta também, de fora do Rio, ele é de São Paulo. E nós temos mentorias em conjunto, estamos sempre juntos. E cada um dentro da sua especialidade, mas eles têm um evento em São Paulo. E sempre que pode, quando esse evento acontece, eu vou lá dar a minha palestra sobre comunicação, o destrave da comunicação. Que bom ter você aqui, Augusto. Beijo grande para você. Você falou de ter o Silvio Santos, não sei se você sabia, mas o Silvio Santos era gago. O Carlos Alberto de Nóbrega era gago também. E olha o sucesso onde eles estão. Então, se você quiser também fazer sucesso, é procurar só a Flávia. Claro, se você quiser. Não vai sem vontade, vai para você trabalhar. Que a Flávia vai ajudar você a destravar a sua comunicação. Flávia, estão encerrando por aqui a live. Foi muito, muito legal conversar com você e saber um pouco mais do seu trabalho. Mas antes de encerrar, queria que você desse uma dica. E é tipo, tem aqui um comentário antes, da Cristina. Na faculdade eu morria de vergonha por ser a mais velha. Flávia ajudou a levantar minha autoestima. Hoje minhas amiguinhas são 40 anos mais novas do que eu. Olha a autoestima aí, quando a gente estava falando sobre justamente essa questão, muito está ligada à questão da autoestima. Quando você trabalha essa autoestima de forma muito assertiva, você acaba tendo destrave de diversas outras situações emocionais que acontecem com você. Que bom, obrigada pelo depoimento, né? Obrigada muito pelo depoimento. A Cirlei tá falando, doutora, eu tive os melhores pais do mundo, nunca me ergueram a voz comigo. Não entendo por que isso comigo. Você... Na sua mente subconsciente, Cirlei, vai estar lá a razão de tudo. Não é questão de levantar a voz. Você pode ter tido uma interpretação equivocada da realidade. E aí a hipnoterapia ele é capaz de chegar lá na causa. E você, exatamente com essa frase, eu não sei por que isso acontece. Com a hipnoterapia, você vai entender por que isso acontece. Siga a Flavi Mac. Flavi Mac é o melhor jeito de você trabalhar isso. Flávia, você pode dar uma dica, então, para as pessoas já destravarem é claro, agora não, né? Mas uma dica para as pessoas destravarem a comunicação delas? Primeiro, a dica que eu posso dar, sejam mais confiantes em você própria, no seu eu interior. Se você tem conhecimento de uma área que você domina, aquilo que você gosta de falar, que você tem conhecimento, simplesmente confia, fale. A gente tem uma técnica que nós chamamos a técnica do melhor amigo. Muitas vezes, quando você está num grupo de pessoas que talvez seja desconhecida, mentalize alguém com quem você tenha facilidade de se comunicar. E olhe para aquela pessoa na qual você precisa falar e mentalize como se você estivesse falando para aquele seu melhor amigo. Quando a pessoa consegue mentalizar e ver, imaginar, estou imaginando aqui, por exemplo, a minha mãe. Vamos dar um exemplo. Estou vendo aqui a minha mãe e eu falo com ela muito bem. Mentalize. Dê asas à sua imaginação. A gente chama isso de técnica do melhor amigo. Então, você está diante do seu melhor amigo. Quando você está diante dele, você tem mais facilidade em se comunicar, em falar. Então, faça esse teste, faça essa mentalização, cocrie a realidade. Você vai olhar e, de repente, você vai se surpreender e começar a falar sem imaginar que poderia falar com tanta assertividade. Outras dicas, você siga a Flávia novamente, Flavimac, veja o YouTube dela, que tem um podcast, que é... Como que é o nome do podcast que eu esqueci? Doutor Vê Se Podcast, no canal do Sábado é Show.
E você faz o programa ao vivo de 4 horas, que no final Uma você... às 4, às sextas-feiras. Que legal. Tem vários E cortes lá no Instagram, é muito incrível. E obrigado. Foi maravilhoso. Para mim foi um aprendizado a mais e para as pessoas também eu acho que foi um aprendizado. E sigam a Flavi Mac, que vai destravar a tua vida com a comunicação. Que a comunicação é muito importante, porque a gente é o único ser vivo que se comunica, né? E você, né? Primeiro, agradecer a todos aqui que estiveram presentes e agradecer a você, Alexandre, porque você é uma referência em comunicação. Você se comunica de forma tão extraordinária que todas as suas postagens, elas são postagens hipnóticas. E todas elas, eu digo postagens hipnóticas porque você sempre coloca essa voz te lembra o quê? Essa voz, essa música te remete a quê? Todas as suas postagens, elas têm um quê de hipnose. Então, parabéns, você é um comunicador hipnótico. Eu não sabia. E é verdade. Não sabia. Porque você traz a memória afetiva das pessoas. Você fez uma postagem recente colocando aquela música de um determinado canal de televisão. Entra aquela música. O que essa música te lembra? Memória. Você tem a memória afetiva. Aonde você estava quando aconteceu aquele fato? Você está fazendo ali naquela pessoa um momento de regressão para que ela lembre de algo que aconteceu lá atrás no passado, quando aquele fato marcante ocorreu. Então, isso é comunicação hipnótica. Você tem comunicação hipnótica, você está de parabéns. Eu não sabia que isso, não sabia. Então, está sabendo agora. Estou sabendo agora. Obrigado, hein, Flávia? Aprendi também mais uma. Obrigado, viu? Esse papo foi maravilhoso. E sigam a Flavi Mac, que é a Flávia Machado, que você vai aprender muitas dicas. E se você quiser prosperar na sua vida, com certeza é com ela. Tchau, Flávia. Obrigado. Aí. Gratidão. Uma ótima noite para todos aqui. Uma ótima noite. Aguardo vocês lá. Obrigada, Alexandre. Muito sucesso na sua caminhada. Muita luz e muita prosperidade. Para você também. Acabou mesmo. Tchau.